Olha, logo depois da aprovação do marco temporal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que não há nenhum tipo de revanchismo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas. Sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. Aprofundar a análise aqui com a Basília Rodrigues. Então, ô Basília, a gente vai ficar nesse ping-pong porque esse projeto é claramente, nesse momento, inconstitucional, né? Porque a gente tem o STF, uma voz maior, guardião da Constituição, dizendo o que é constitucional. Se os deputados e senadores, se o parlamento quiser mudar alguma coisa, vai ter que fazer uma PEC. Mesmo assim, a PEC pode ser questionada no STF e virar inconstitucional. Ou seja, a gente vai ficar no ping-pong? Pois é, você já descreveu aí toda a ciranda, né, pela qual está passando essa ideia, esse projeto do marco temporal, e há uma tendência pelo veto, ao menos de parte desse texto aprovado no Congresso Nacional, de acordo com fontes do Palácio do Planalto. A gente fala de fontes, a gente está se referindo aí a ministros, assessores do presidente Lula que acompanham com lupa essa discussão, já que é uma das bandeiras, né, os direitos dos povos originários, dos povos indígenas, foi uma das bandeiras empunhadas por este governo eleito em 2022 durante todo aquele período eleitoral. Então, chegar agora, em 2023, e um tema como esse, que há décadas é discutido na República, passar a contragosto dos movimentos indígenas, joga um peso no Palácio do Planalto, um peso pelo veto de muitos destes pontos. Mas, observando como as bancadas se comportaram, partidos que estão no governo Lula, partidos que têm ministro na esplanada dos ministérios, não há um consenso governista em torno disso. Ao mesmo tempo que chama muita atenção essa bandeira eleitoral, este valor pela defesa dos povos indígenas, lá na hora do voto, teve bancada que se diz governista votando favorável a este marco temporal, até mesmo partidos que detêm um posto ali, um assento na fotinha, né, de ministro do governo Lula. Diante deste impasse, então tem uma voz que prega mais para os povos indígenas e tem outra mais de olho no avanço econômico, de benefícios para os ruralistas. Diante desse impasse, o que se fala dentro do Palácio do Planalto é encontrar uma alternativa de um meio termo, né? Um ponto ótimo de consenso dentro do possível das duas partes, em que Lula vetaria alguns trechos eminentemente considerados inconstitucionais dessa proposta. E tem aos montes ali. Se a gente puder pensar alguns exemplos, tem proposta, ou melhor, tem liberação a partir da aprovação desse texto para que até mesmo áreas onde há índios isolados, aqueles que não têm contato, né, com o restante da população, possam ser visitados por ONGs, possam ser visitados por entidades privadas, nacionais, internacionais, a fim de intermediar uma ação estatal de utilidade pública. Este termo, uma ação de utilidade pública numa tribo indígena e ainda de povos isolados, é muito amplo. Um outro diz que as questões indígenas não devem se sobrepor ao interesse público de defesa e de soberania, liberando a construção de bases militares, expansão da malha viária, até mesmo sem prévia consulta a estas comunidades indígenas. Isso esbarra em acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, não tem como o texto, do jeito que saiu ali do Senado Federal,
permanecer firme até o fim e tendo a sua aplicação 100%. Isso vai passar por debate, está acontecendo já dentro do Palácio do Planalto, e se ainda assim vigorarem artigos ali dúbios, ainda assim, na hora da sanção, passar alguma coisa que esteja em conflito com a Constituição, você já deu o tom, já deu a palavra. Volta a bola para o Supremo Tribunal Federal neste ping-pong e as chances de derrubada desses itens da lei são altíssimas.